Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 1º de maio. Hoje celebramos o dia de São José Operário e o dia também do trabalho. Nosso evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo aquele que não produz fruto em mim, ele o arranca. Mas aquele que produz fruto em mim, ele o poda para que produza ainda mais. Vós todos já estáis limpos pela palavra que eu vos anunciei. Se permanecerdes em mim e eu em vós, vós produzireis muitos frutos. Como o ramo precisa estar ligado ao tronco, assim também sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira e vós os ramos. Todo aquele que não produz fruto será arrancado, jogado fora, e depois que estiver seco será jogado no fogo e queimará. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, tudo o que pedirdes ao Pai vos será dado. Eu sou a videira e vós os ramos. Nada podeis fazer sem mim. Como o ramo depende do tronco para produzir fruto, assim também, se não tiverdes ligados a mim, nada podereis fazer. E meu Pai, que é o agricultor da videira, ele será glorificado quando produzirdes muitos frutos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente nós estamos hoje diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus é sempre um acontecimento. A palavra de Deus é um acontecimento salvífico, um acontecimento de salvação. Porque esta palavra, nesses 2024 anos de história, a quantos homens e mulheres ela iluminou e transformou também as suas vidas, até mesmo dentre os inimigos dos cristãos, até mesmo dentre os inimigos da igreja. Muitos homens e mulheres foram ali tomados pela luz e pela grandiosidade desta luz da palavra e regressaram então para a casa do Pai, que é a sua igreja. Nós cremos na igreja una, santa, católica e apostólica. Una porque é uma só a igreja que Jesus funda. Santa, por causa do Espírito Santo, por causa de Jesus que vive na igreja e é o Senhor da igreja. Católica, porque a palavra católico significa universal, mundial e igual no mundo todo. E apostólica, porque ela nasce dos apóstolos. Por isso hoje, na diversidade de opiniões sobre a circuncisão ou não na primeira leitura, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo e Barnabé vão até Jerusalém para consultar os apóstolos. A questão é que muitos judeus cristãos percorriam atrás de onde Paulo e Barnabé estavam evangelizando, propondo uma outra doutrina, a doutrina da circuncisão para os pagãos. Primeiro eles teriam que ser circuncidados só para depois serem batizados e pertencerem à igreja. E Paulo se opôs ferrenhamente a isso, como também Barnabé. E a proclamação era: se não vos circuncidardes, não sereis salvos. Paulo e Barnabé então vão a Jerusalém para poder consultar os apóstolos, tirar essa dúvida, trazer clareza para a doutrina cristã. Então aqui nós vemos já a necessidade, A necessidade de um dos pilares da nossa fé, Que é a tradição da igreja, a Sagrada Escritura e também o magistério. Aqui nós vamos consultar Barnabé e Paulo indo consultar o magistério da comunidade cristã, que nesse momento está personificado no grupo dos 12, nos apóstolos. Por isso Jesus, no evangelho de hoje, vai iniciar com uma alegoria de imagem.
da verdadeira videira e do agricultor que é o Pai. No tempo da Quaresma, nós ouvimos muitas vezes os profetas dizendo que a verdadeira videira é a casa de Israel, é Israel. Agora Jesus chega dizendo: não, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Aquele que não produz fruto, aquele que está junto de mim, mas não produz fruto, o Pai o arranca. O Pai arranca aquele que busca privilégio, o Pai arranca aquele que busca poder, o Pai arranca aquele que é vaidoso, o Pai arranca aquele que é falso, o Pai arranca aquele que quer instrumentalizar a igreja para outras finalidades obscuras, o Pai arranca aqueles que são violentos, o Pai arranca aqueles que querem instrumentalizar a fé. Por isso diz Jesus: aquele que está diante de mim, mas não produz fruto, o Pai o arranca. Mas aquele que produz fruto, o Pai o limpa, para que ele produza ainda muito mais fruto. Às vezes o Pai vai ter que podar a mim e podar a você, principalmente em decorrência dos nossos defeitos de fábrica. Cada um de nós carregamos defeitos de fábrica e que podem ser um obstáculo à evangelização. Por isso, às vezes, o Pai não está vingando e nem castigando a cada um de nós, mas vai estar podando para que a gente produza cada vez mais fruto. E Jesus vai dizer: se não tiveres ligado a mim, não podereis fazer nada. Como o ramo não pode produzir fruto se não está ligado ao tronco, assim também vós não podereis produzir frutos se estiverem desligados de mim. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, e nada podeis fazer sem mim. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos então nos discursos de despedida de Jesus, onde ele vai falar da necessidade de uma urgência, de uma permanência. Olha só as palavras aqui: videira verdadeira, fruto, videira verdadeira, fruto e permanência. Estar do lado de Jesus não é edificar uma espiritualidade ou uma religiosidade utilitarista, que eu só uso quando quero, como se Jesus fosse um gênio da lâmpada para resolver os problemas da minha vida e depois já não conta mais. Isso aí é estar junto dele e não produzir fruto. Porque o Pai será glorificado. O Pai é glorificado no Filho. Mas para que nós possamos produzir frutos de Jesus, precisamos estar ligados a Ele. Precisamos estar enxertados nele, para que o sangue de Jesus possa percorrer em nossas veias, em nossas vidas, e assim que cada um de nós possamos produzir frutos de bondade, de honestidade, porque o comportamento humano ou comportamento cristão é o melhor pregador que existe. O melhor pregador que se tem é o testemunho de vida. Então Jesus vai dizer hoje: se não tiveres ligados a mim, não conseguirão fazer nada. Como o ramo não consegue produzir frutos, se estiver desligado do tronco, assim também sereis vós, não podereis produzir nada. Se permanecerdes em mim, e eu em vós, e se guardardes as minhas palavras, ireis produzir muitos frutos, e o Pai será glorificado no bom testemunho. Hoje Jesus fala novamente palavras que são importantes para todos os tempos. Permanecer em Jesus, produzir fruto, guardar seus ensinamentos e produzir frutos de bondade, para que assim o Pai seja glorificado em cada um de nós. E o Pai é glorificado quando nós damos bons testemunhos onde nós estivermos. Que São José Operário abençoe todos os trabalhadores nesse dia e que abençoe também principalmente aqueles que se encontram desempregados, aqueles que ficam sem perspectivas de vida. Que esse dia então do trabalhador e São José Operário proteja, abençoe e também abra as portas do mercado de trabalho para que os filhos e filhas de Deus possam conseguir o pão de cada dia mediante o seu trabalho. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São José Operário, rogai por nós. Paz e bem.